A paz do Senhor Jesus para você, telespectador, telespectadora da Rede Brasil de Comunicação. É com muita alegria que levamos a você mais uma reflexão bíblica. E desta feita leremos como base o texto sagrado que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Leiamos então o texto sagrado. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tendo lido a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, discorreremos sobre o seguinte tema: Deus quer que façamos a vontade dele. Este texto que lemos nos faz compreender que amar o mundo não é uma ação feita na vontade de Deus. O que significa mundo neste texto sagrado? O mundo aqui não é o planeta Terra. O mundo aqui não é a quantidade de pessoas que existe na Terra. O mundo aqui é o mundo de pecados, o mundo das obras da carne. Então, amar o mundo não é realmente uma ação da vontade de Deus, ou feita na vontade de Deus. A ação, evidentemente, é um ato, é uma manifestação humana. Qualquer manifestação humana é chamado de ação, ou chamada de um ato. E todos nós, na Terra, estamos praticando ações. Os nossos movimentos, seja em quais segmentos forem, são chamados de ações. Mas amar este mundo de pecado, na realidade, é uma prova de que aqueles que assim o fazem, não fazem a vontade de Deus, porque o mundo de pecado não agrada a Deus. Quem ama o mundo não dá prova que está na vontade do Senhor. É evidentemente o que esse texto sagrado está falando. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos exagerados da carne, e os desejos exagerados da carne são muitos. A concupiscência dos olhos, quer dizer, os desejos que são atraídos pelos olhos, os olhos veem e, evidentemente, despertam desejo naquele ou naqueles que veem através deles. O que poderíamos dizer para entendermos isto? Ora, o que você olha? Você olha para a lascívia, a nudez? Você olha para a bebida forte? Você deseja beber? Deseja trair a sua esposa? Deseja se prostituir? Todas estas coisas são os desejos da carne e são também desejos
que são atraídos pelos olhos. Já dizia um pregador muito antigo, ou um pregador da antiguidade, que à primeira vista, ou da primeira vista, ninguém pode escapar. Mas se olhar novamente, aí está sujeito a querer efetuar os desejos, querer executar justamente aquilo que desejou, porque os olhos viram, vai trazer aos sentimentos, e esses sentimentos despertam para o pecado. Então, quem ama o mundo não dá prova que está na vontade de Deus. Evidentemente, se as pessoas cumprem os desejos exagerados da carne, se as pessoas trazem com os seus olhos as coisas desagradáveis ao Senhor, evidentemente não fazem a vontade dele. Os desejos exagerados da carne e dos olhos e a soberba da vida, quer dizer, soberba da vida, o que seria isto? São manifestações de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. Além dos desejos tragos pelos olhos, desejos exagerados da carne, tragos pelos olhos, ainda tem a soberba, viver na vida pensando que é superior a todos, é viver desprezando os seus irmãos ou os seus semelhantes. Isto aí é soberba. Se colocar como maior que os outros, se colocar como superior, como aquele que sabe tudo em todas as coisas, o orgulho acaba deteriorando o ser humano, distanciando-o ainda mais do Criador. Portanto, quem dá evasão aos desejos exagerados da carne não agrada ao Senhor. Parece repetitivo o que estamos dizendo, mas é interessante para que fique bem fixado em sua mente que agora está assistindo à Rede Brasil de Comunicação. Você, todos os que estão com você, quem sabe no seu lar ou em algum outro ambiente. O mundo e os desejos que poderão ser feitos nele, quer dizer, ser praticado enquanto o ser humano vive nele. E é claro que quem pratica ou quem dá evasão aos desejos, dão evasão e os executam fora da vontade de Deus, eles passarão. Mas quem escolhe fazer o que é agradável ao Senhor, viverá eternamente. Isto é que é glorioso para que você pense. O mundo e os desejos que poderão ser feitos nele, quer dizer, enquanto estamos aqui na terra, é claro que estamos sujeitos a praticarmos as coisas do pecado, mas tanto o mundo de pecado como os desejos que podemos sentir ou termos nele passarão. Mas aqueles que escolheram fazer a vontade do Senhor o agradam. É assim que diz a palavra do Senhor. Além de agradar o Senhor, aqueles que fazem a vontade dele têm
a vida eterna, viverá eternamente. Está escrito na primeira carta do apóstolo João, que é o texto básico que nós lemos, no versículo 17, o seguinte: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se alguém tem a esperança de viver eternamente, é só começar a fazer a vontade de Deus. E como é que se começa a fazer a vontade de Deus? Começa primeiro crendo em Jesus, se arrependendo dos pecados e o aceitando como Senhor e Salvador de sua vida. Aquele que assim faz tem a vida eterna, conforme o Evangelho escrito por João, capítulo 5 e o versículo 24, e também, além da vida eterna, vai viver para sempre. Para sempre, é claro que é a vida eterna, parece uma redundância, mas, na realidade, por que dizermos assim? Para que você possa pensar como é maravilhoso fazer a vontade de Deus. Então, o que queríamos dizer era que, além de você viver eternamente, crendo em Jesus e arrependendo-se dos pecados, passar a viver eternamente, você vai fazer a vontade de Deus sem correr o risco de novamente voltar a praticar as coisas do pecado. Uma vez que, quando passarmos desta terra, estaremos com o Senhor e estaremos livres do pecado. O pecado não mais nos dominará. Então, você tem feito a vontade de Deus? Se a sua resposta é não, então precisa começar a fazer. Começar a fazer a vontade de Deus urgente, porque não sabemos o dia de partirmos desta terra. Pode ser que demoremos muito, ou pode ser que o Senhor nos mande buscar com brevidade. Quem sabe? Você sabe? Nós não sabemos. É por isso que você deve começar a fazer a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando estivermos lá, evidentemente não teremos mais perigo algum, porque enquanto estivermos aqui, temos que pensar em permanecer fazendo a vontade do Senhor, porque tudo contribui ao nosso derredor para que caiamos da fé, para que deixemos os caminhos do Senhor. O Senhor é poderoso para nos guardar se nós tivermos o propósito, e acredito que você que já se decidiu para servir a Jesus e tem a vida eterna e espera a vida eterna, você tem o propósito de continuar fazendo a vontade do Senhor expressa na sua santa palavra. Então, você pode perguntar: como alguém pode saber se faz a vontade de Deus? Ora, se creu realmente em Jesus, se arrependeu de todos os pecados que cometeu, e não precisamos explicar o que é pecado, ou coisas do pecado. Todos sabemos que aquilo que não agrada a Deus é pecado. Tudo que se faz que não agrada a Deus é pecado. E quem comete pecado não faz a vontade de Deus, evidentemente. Parece repetitivo, mas é muito interessante frisarmos isso.
Aí você pode perguntar, como alguém pode saber se faz a vontade de Deus? Primeiro, certificando-se se após ter crido em Jesus, realmente está obedecendo a sua palavra. Ora, se você, depois de crer em Jesus, depois de ter confessado os seus pecados, arrependidos porque os cometeu, e você permanece fiel, obedecendo ao Senhor conforme a sua palavra, é claro que você está fazendo a vontade de Deus. E aqueles que ainda não creram em Jesus, não se arrependeram, continuam vivendo toda sorte de coisas do pecado, continuam escravos do pecado, esses estão fazendo a vontade de Deus? Evidentemente que não. Portanto, é interessante que você pense nisto. Tiago adverte a cada um que já confessa que está fazendo a vontade de Deus. Ele faz essa advertência no capítulo 1 e o versículo 22 de sua carta, dizendo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Alguém pode enganar-se a si mesmo, dizer, não, já criei no Senhor, me arrependi dos pecados e agora estou fazendo a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E se estiver praticando coisas do pecado, coisas desagradáveis a Deus, que nós não vamos fazer uma lista de tais coisas, então, na realidade, não está fazendo a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, quando tem a fé provada, permanece servindo a Ele. Olha, Deus, muitas vezes, pode provar a fé daqueles que já confessam que fazem a vontade dele. Ele pode fazer isso. Na realidade, nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras a respeito do patriarca de Israel, Abraão. Abraão era um homem que vivia no lugar, numa cidade chamada Ur dos Caldeus, lá na antiga Caldeia, e na realidade a Caldeia existiu porque há evidências pelas escavações, a arqueologia, né, a ciência moderna, que tem provas que ela existiu, e Abraão vivia lá, que na época chamava-se Abrão, mas isso aí é outra coisa. Vamos já falar de Abrão como Abraão. Abraão, ele vivia lá na Caldeia, no meio de sua parentela, e aquele povo da Caldeia era um povo idólatra. Eles adoravam a outros deuses, ou a deuses estranhos. Que são deuses estranhos? Aqueles deuses que não têm semelhança alguma com o Deus verdadeiro, o Criador, o Senhor Todo-Poderoso. Mas ele creu no Deus Todo-Poderoso, tornou-se servo dele e passou a fazer a vontade dele. Mas ele já de idade não tinha filhos. Recebeu a promessa do Senhor que ele iria ter um filho, e o filho seria de suas entranhas. Mas, na verdade, só quando ele completou 100 anos é que nasceu o filho. A esposa, Sara, 90, foi que nasceu o filho, foi que se cumpriu a promessa. E depois do filho já grande, não sei ou não sabemos precisar quantos anos ele tinha,
mas era um adolescente. O Senhor disse que ele fosse oferecê-lo em sacrifício. E ele foi oferecer Isaque em sacrifício. Você não pode imaginar a dor que Abraão sentiu. Mas ele, em obediência ao Senhor e em prova de que estava fazendo a vontade de Deus, ele foi oferecer Isaque. Só que o Senhor não deixou que ele cumprisse o que ele havia mandado fazer e deu um cordeiro para que ele pudesse imolar. O cordeiro estava lá amarrado nas ramas e ele não sacrificou o seu filho Isaque. Veja bem, um servo de Deus foi provado. Um servo de Deus que obedecia a ele, fazia a vontade dele, quer dizer, dele, Deus, e agora foi provado. Mas obteve vitória. Isaque não foi imolado, continuou vivo, e nós conhecemos a história de Isaque. Diz o texto sagrado de Hebreus, capítulo 11, os versículos 17 e 18, o seguinte: pela fé ofereceu a Abraão a Isaque, quando foi provado. Ele ofereceu quando o Senhor o provou. E continua o texto: sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Recebeu a promessa do filho e agora foi sacrificar o filho. Diz o versículo 18: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. É assim que procede aqueles que fazem a vontade de Deus. Consideram que, se morrerem, o Senhor é poderoso para os ressuscitar. Até mesmo aqui em vida ainda. Não estamos falando no futuro, além da morte. Estamos falando na vida aqui na terra. Por quê? Porque creem assim. Isto é uma característica daquele que faz a vontade de Deus. Sabe em que Deus está crendo. Sabe que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é capaz de, se quiser, ressuscitar mortos. Se fôssemos contar os milagres que Jesus fez e quantos ele ressuscitou, iríamos enumerar vários que estão deles escritos na Bíblia Sagrada. Portanto, você que ouve a palavra de Deus, você que está assistindo nesta hora a reflexão bíblica e você já confessa que faz a vontade de Deus, continue fazendo a vontade de Deus. Não dê ouvido ao pecado. Não dê ouvido às vozes do pecado. Fique firme. Seja fiel ao Senhor até o fim. E você que ainda não se decidiu para o Senhor Jesus, faça isso, para que você comece a fazer a vontade de Deus. Mais uma vez repetimos, você tem que crer em Jesus, arrepender-se dos pecados, aceitá-lo como Salvador e permanecer fiel até o fim, até a sua chamada para ir se encontrar com o Senhor. Estamos chegando ao fim de mais uma reflexão bíblica e agradecemos a você pela sua audiência. Mas, antes de encerrarmos e orarmos por você, queremos lhe convidar para ir ao Templo Central da Assembleia de Deus, em Pernambuco, igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. E lá você será bem recebido, bem recebida. Será um prazer saber que você foi ou encontrá-lo ou encontrá-la lá. Nós agora vamos orar por você.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, tenha misericórdia de todos aqueles que já cumprem a Tua palavra, já fazem a Tua vontade, concede-lhes força para que continue fazendo a Tua vontade. Tem misericórdia daqueles que ouviram a mensagem gloriosa da Tua palavra e que possam se decidir para Te servir com alegria na beleza da Tua santidade. Nós Te pedimos tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Amém.